o Salmo 57, dos versos 7 a 11, e o Salmo 60, dos versos 5 a 12. Então, estes 13 versos, desses dois salmos, são exatamente os salmos anteriores. Então, para o melhor entendimento nosso, seu, do que Deus tem para falar ao seu coração, seria importante que nós lêssemos os 3 salmos. Eles não são tão grandes assim, então nós podemos ler os 3 salmos. Convido você então para ir comigo, primeiramente para o Salmo 57. O Salmo 57, anos atrás, eu preguei no Salmo 57, quando nós estávamos no paraíso ainda, isso há 10 anos atrás, eu preguei até o Salmo 51, na primeira parte da nossa série dos Salmos, nessa minha jornada, nesses 30 anos, de pregar um livro do Velho e um livro do Novo, o livro do Velho e o livro do Novo, eu tenho intercalado com vocês. Então, quando nós chegamos no livro dos Salmos, porque era muito grande, eu dividi a série. E eu me lembro na época, no Salmo 51, eu preguei 3 mensagens no Salmo 51. Aí fizemos um parênteses. No ano seguinte, eu preguei um livro do Novo. E aí eu voltei para o outro livro do Velho e não voltei para os Salmos. E então, quando nós estávamos aqui no paraíso, já estávamos aqui no quilômetro 11, eu voltei a pregar, eu preguei dos 52 até os 67. E por alguma razão, dirigido por Deus na época, eu encurtei a série e fui para uma outra série. E aí, o ano passado, nós voltamos para o Salmo, começando no Salmo 68. E aí a ideia, vamos até o final do ano, chegamos no Salmo 106. E aí a gente ia parar, e esse ano a gente ia para um outro livro, mas o Senhor nos dirigiu, conversei com o Sérgio, trocamos algumas ideias, e aí então a gente entendeu de Deus que a gente deveria continuar no Salmo e terminar este ano o Salmo. Aí nós fizemos uma maratona em janeiro, na escola dominical, no Salmo 119, 11 semanas, pregando 2 estrofes cada manhã do Salmo 119, porque só ele levaria metade de um ano se eu fosse pregar uma estrofe por noite. E então recomeçamos no domingo passado, depois das nossas festas de Páscoa, no Salmo 150, terminando a nossa série. No ano que vem, nós vamos ter uma série dupla de Hebreus e Levítico. Nós vamos fazer uma mistura desses 2 livros preciosos da Escritura durante o ano que vem. Mas os irmãos entendem que tudo isso são planos que a gente tem. Se o Senhor Jesus Cristo não voltar, e Ele vai voltar até hoje à noite ainda, é tempo de Ele voltar, e eu espero que você esteja aguardando, o Senhor tenha acordado hoje, entendendo que era o último dia de vida seu. Se você não viveu hoje como o último dia, provavelmente você não viveu um dia muito bom. Se você viveu como paciente terminar hoje, eu creio que o seu dia foi melhor. Salmo 57, o ambiente do Salmo 57, então, que eu preguei mais ou menos uns 8 anos atrás, Davi estava fugindo de Saul e ele estava escondido numa caverna chamada a Caverna de Adulão. E então, lá naquela caverna, escondido de Saul, que queria matá-lo por todo jeito, ele compôs esta poesia, este cântico, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças de flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, a
abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Essa primeira parte do Salmo 57 é a parte do lamento do Salmo. Então Davi lamenta a sua situação, ele leva adiante do Senhor, está sendo perseguido por Saul, ele usa uma linguagem figurada aqui: leões estão atrás de mim. E então era um momento muito difícil da vida de Davi com os seus soldados. Mas a segunda parte do Salmo, ele entra com ele faz uma mudança o teor do Salmo muda, e ele sai de uma lamentação para uma adoração ao Senhor. Então ele diz: firme está o meu coração a Deus. Entende? Com toda aquela adversidade, toda aquela tribulação, mas ele diz: firme está o meu coração a Deus. O meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta a minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graça entre os povos, cantar-te louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Ele afirma para o Senhor que, mesmo estando naquela situação adversa, o coração dele estava firme, e o desejo que ele tinha era de cantar louvor ao Senhor, cantar forte, para acordar a alva. Para ver que ele estar aqui à noite, escuro, naquele lugar ali tão inóspito para ele, mas o coração dele estava firme no Senhor. Para se dar para o Salmo 60, aí na mesma página, praticamente no mesmo lugar. O contexto do Salmo 60 agora é quando Davi lutou contra os sírios na Mesopotâmia, e enquanto ele lutava com os sírios na Mesopotâmia, voltando, regressando da batalha, Joabe, que era o seu general, derrotou em Edom 12.000 homens no Vale do Sal. Se nós não tivéssemos tempo de ir lá para o livro de Samuel, no capítulo 8 de 2 Samuel, nós vamos encontrar essa referência aqui. E a 1 Crônicas, capítulo 18, também nós vamos encontrar aqui. E nós encontramos algumas informações que elas são, parece que elas não estão combinando muito, porque lá ele diz que Davi venceu e matou 18.000. Agora, se nós vamos então para a crônica, nós vamos ver então que Joabe matou 12.000 e outro general dele matou mais um tanto. Ao todo, Davi com seu exército matou 18.000, então não há nenhuma discrepância na escritura. Se você está anotando aí, ou se você depois vai ouvir a mídia, você pode na sua casa ir para o livro de Obadias. E lá no livro de Obadias há uma profecia a respeito de Edom, quando o Senhor vai disciplinar Edom, e ele faz uma menção a um momento em que Edom invade a cidade de Jerusalém e ele fere os filhos de Jacó. Então o que está acontecendo aqui no Salmo 60? Enquanto Davi estava indo lá na Síria, no norte, para derrotar os sírios, na verdade a luta era contra os sírios da Mesopotâmia, então estava mais lá para o lado que hoje é a região de Bagdá, entre os rios Tigre e Eufrates, mas é ao norte de Israel, nordeste, chamamos assim, no mapa. Enquanto Davi estava lá, os edomitas que viviam no sul da Palestina, eles invadem Jerusalém, e ele mata muitos em Jerusalém. E então, nesta volta de lá, é que Davi vem e os derrota. Mas eles tinham feito estrago, na verdade, no território de Israel. Aí você vai entender o salmo. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tem estado indignado, ó, restabelece-nos.
Abalaste a terra, fendeste-a, repara-me as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordou. Deste o estandarte aos que te temem, para fugirem diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Então tem a resposta do Senhor. Falou Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Aí é Davi falando novamente. Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés dos nossos adversários. Então o que está acontecendo aqui é que, porque Davi estava lutando na Mesopotâmia e Edom invade a terra e mata muitos do seu povo aqui, Davi começa a lamentar, entendendo que o Senhor tinha rejeitado ele e que o Senhor agora não era mais por ele. E ele começa então essa primeira parte do salmo com a lamentação, e quando ele chega no certo momento da sua lamentação, no versículo 5, então ele ouve o Senhor dizer para ele o que o Senhor estava fazendo, o que o Senhor ia fazer, e então ele termina o salmo com este grito de vitória do Senhor. Então, você está comigo? Salmo 57, Salmo 60, ambos os salmos têm dois momentos distintos. Primeira parte de lamentação por um momento de adversidade que Davi está passando, e o segundo momento, um momento de vitória, um momento de louvor e adoração ao Senhor. Ok? Muito bem. Não sabemos porquê, não sabemos, nós não temos informação na Escritura, mas o Espírito Santo do Senhor dirigiu alguém, um outro autor, para pegar esses dois salmos de Davi e separar somente a parte final do texto e compor um novo salmo, juntando essas duas partes, que é o Salmo 108, que eu peço para você ir comigo para lá, e vamos ver então agora o Salmo 108. Está escrito aí em cima, Cântico de Davi, porque esse autor desconhecido, logicamente, ele está dando crédito, porque ambos os salmos eram de Davi, e mesmo juntados num salmo separado, dirigido pelo Espírito, não tinha sido ele que tinha composto o salmo, tinha sido Davi, daí ele dá o crédito a Davi. Porém, eles estão muito distantes um do outro, e eu vou explicar para você depois de ler o salmo. Então, o Salmo 108: firme está o meu coração a Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva, render-te graças dos povos ao Senhor, cantar-te louvores entre as nações. Por cima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos, disse Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu sais, ó Deus, tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Então, em ambos os salmos, Davi estava vivendo um momento de perseguição, guerras, conflitos, e este Salmo 108, de uma maneira muito
impressionante para nós, você vai perceber daqui a pouco, Deus, o Espírito Santo que inspirou as Escrituras, ele decide, na sua soberania, pegar um homem, alguém que vai separar. Está entendendo que eu estou falando de inspiração da Escritura? Isso não é qualquer pessoa fazendo isso, porque está aqui no Salmo. Ele vai separar somente aquelas duas porções, juntar as duas e fazer um novo salmo. Agora, pelo lugar que o Salmo 108 está no Saltério, junto com o Salmo 105, 106 e 107, se você estava no ano passado aqui, este tempo é um tempo pós-cativeiro. Ele é então um salmo que foi escrito depois do cativeiro babilônico. E sem ser enfadonho, deixe-me fazer um pequeno parênteses aqui e ajudar talvez você que é novo e vez por outra você me escuta. Eu estou falando aqui sobre o cativeiro babilônico e você pode ficar um pouco perdido com isso aqui. O Velho Testamento começa a história quando, logo depois do livro de Gênesis, nós temos o livro de Êxodo, quando Israel está cativo no Egito e ele é liberto por Moisés. Através de Moisés, o Senhor usa Moisés e Moisés traz o povo de volta para a terra prometida. Há 3 anos atrás eu fiz uma exposição do livro de Êxodo todo, foi uma grande bênção para o nosso coração e está sendo transcrito. Isso vai sair brevemente ou em algum tempo, vai sair um material para você que vai ser um livro sobre um comentário de Êxodo para você poder desfrutar daquilo que foi naquela época uma bênção para a nossa igreja. Então, Moisés traz o povo de volta, o povo tem toda aquela murmuração, 40 anos depois de pegar no deserto, eles entram na terra prometida, aí tem a época dos juízes, daí Josué entra depois da época dos juízes, aí começa o reino de Israel, o reino unido, que foi com Davi e com Saul, Davi e Salomão. Então o reino é dividido com Roboão, que é o filho de Salomão, e começa então o reino dividido, 10 tribos do norte, 2 tribos do sul, e começa uma decadência espiritual no meio do povo, isso por volta do ano 900, mais ou menos, do século antes de Cristo, e a idolatria toma conta tanto do norte, que é Israel, como do sul, Judá. Isso desagrada o Senhor. E então o Senhor disciplina o povo de Israel, usando 2 povos diferentes. Em 722 a.C., os assírios invadem o norte e levam cativo o povo do norte, que é a capital da Samaria, e depois, um século e pouco depois, mais ou menos em 605, Nabucodonosor invade o sul, as 2 tribos e meia do sul, e ele leva todo aquele pessoal para a Babilônia. E o povo de Israel fica 70 anos cativo na Babilônia. A razão por que o povo de Israel foi levado para a Babilônia, 2 razões. Primeiro, por causa da idolatria. E desde a Babilônia, o povo de Israel nunca mais foi idólatra. E, humanamente falando, a razão por que eles rejeitaram o Senhor, porque eles não criam que o Senhor, Jesus, era Deus, e eles não adoram um outro Deus que não fosse Jeová, por isso rejeitaram Jesus. Porque eles agora não são mais idólatras, porque eles ficaram curados da idolatria lá no cativeiro babilônico. Porém, ficar 70 anos na Babilônia foi porque eles desobedeceram o ano do descanso da terra. Talvez você pudesse pensar, o que uma nação deveria ter feito para o seu Deus, para que ele ficasse tão irado e levasse milhares de pessoas a 800 quilômetros de distância para ficar lá numa cidade estranha há tanto tempo, Sim, a coisa grave foi que eles não deixaram a terra descansar. Eles tinham que plantar 6 anos, no 7º ano deixaram a terra descansar. Plantava 6 anos, no 7º ano a terra descansava. Isso que o Senhor orientou para eles. E simplesmente eles plantavam direto, não tinha a terra descansar dia nenhum. E fizeram isso por 490 anos e acharam que o Senhor não ia fazer conta disso.
dia, o Senhor pegou a sua calculadora científica lá no céu e dividiu 490 por 7 e chegou-se ao número de 70. Então o Senhor disse: o meu povo transgrediu o meu mandamento de descansar a terra por 70 anos. Então eu vou remover o povo de lá para uma outra terra, e a minha terra vai descansar 70 anos. Só que para você, 70 anos seguidos. E a terra descansou, e o povo foi para a Babilônia. Então, ao final dos 70 anos, o Senhor levanta um homem chamado Ciro, e Ciro assina um decreto trazendo o povo de volta para Jerusalém. Agora, eles vão voltar para uma terra em escombros, completamente destruída e devastada. Mata o pessoal até a altura do teto. Se você já foi num lugar que está abandonado por 70 anos, porque o texto lá, quando ele diz a terra descansar, literalmente é criar mato, crescer mato. Não vai capinar, não vai desbastar, o mato vai subir enquanto ele puder subir, até que alguém não pode. 70 anos, e isso o povo ia voltar para a terra. Mas você vai entender um pouquinho o Salmo 126, nós vamos chegar lá mais para frente, no segundo semestre, e nós vamos ser abençoados pelo Salmo 126, quando eles falam que aquele que está andando, chorando enquanto semeia, porque eles voltaram para a terra, para cultivar a terra naquela situação. Então havia insegurança no coração do povo. Agora, eu queria refletir com você o seguinte: o que alguém poderia ter no coração para ter essa atitude de reescrever uma canção, pegando apenas duas partes distintas dessas duas poesias, e essas poesias tinham sido compostas não casualmente por alguém que tinha vivido uma situação muito difícil, que não era muito propícia. Será que você me acompanhou? Não. O que levaria alguém, em algum tempo, vir para dois salmos e escolher duas partes desses salmos, uma parte de cada um, e juntar ele com o próprio outro salmo? Dois salmos que foram escritos pela mesma pessoa, dois salmos que foram escritos por uma pessoa que estava vivendo um momento de muita dificuldade, perseguição, tribulação, angústia, totalmente um momento totalmente adverso da sua vida. O que levaria alguém a fazer isso? Sabe o quê? Encorajamento, consolo, esperança, confiança e adoração. Então agora nós temos uma pessoa, alguém que está vivendo no cativeiro babilônico, acabou os 70 anos e eles têm que voltar para Israel. Estavam com o coração atribulado. Eles não, quem mudou do salmo, eles não tinham mais teto, eles não tinham mais casa, eles não tinham mais nada. E tinham que voltar para lá e recomeçar do zero, tudo de novo. Tudo de novo. Nós cantamos Conta as Bênçãos, não foi? Às vezes a gente desafia para você ficar atento ao mover do Espírito. Importante isso aqui para você na sua vida pessoal. Quando eu preparava a mensagem, e eu cheguei nesse ponto, quando eu fiquei pensando que esse desconhecido para nós pegou as duas partes de triunfo, as duas partes de vitória do salmo. Não pegou a parte do lamento, só pegou a parte da vitória, colocou junto e fez o salmo. Então me lembrei desse hino. Quantas bênçãos, conta quantas são.
tempo. Aí hoje de manhã, eu estou aqui na escola dominical na aula, o pastor João Pedro está fazendo a aula para a gente, e ele citou um cântico. Até ele cantou um pedacinho do cântico. Então, mal terminou a escola dominical, eu falei, William, coloca aquele cântico da noite. O Senhor está nos dirigindo para cantar isso, para a gente saber como que a gente vive quando a gente está passando por dificuldades. Você está passando por um momento de dificuldade? Você está passando por um momento de angústia? Você está passando por um momento de adversidade, seja de saúde? Eu não sei o que é que está passando. A tendência é murmurar, a tendência é reclamar, a tendência é ficar com ansiedade. O Senhor diz: conta as bênçãos. Foi o que o Senhor fez. Está saindo da Babilônia. Toda insegurança. Sabe onde ele foi? Ele foi na palavra do Senhor. E lá ele encontra 2 salmos. Ele se identifica com o salmista. Então ele não precisava transcrever a primeira parte, porque agora a situação dele é outra. Mas o que importava para ele viu que quando Davi passou por angústia, Davi adorou o Senhor. Ele viu que quando Davi passou por angústia, Davi disse que o coração dele era firme e estava firmado no Senhor. Então ele soube precisar. Ele pegou isso aqui e ele foi um instrumento de Deus para aqueles que voltaram do cativeiro, para que eles pudessem lembrar do que o Senhor já havia feito para aquela nação séculos atrás. Pegando um gancho aqui da aula do pastor João Pedro, de hoje de manhã, aliás, aconselho você, se você não estava na escola dominical hoje, para pedir para a Rebeca a mídia da aula de hoje de manhã. Você pode estar aqui numa situação difícil, de sofrimento, adversidade, sei lá o que, mas isto pode ser o resultado de uma alma avariada, de uma alma destruída, de uma alma cansada. E foi aquilo que nós ouvimos hoje de manhã. Certamente há esperança, há consolo e solução, mas você precisa dos 3 passos para a restauração da alma, que nós vamos tratar hoje de manhã. E um texto importante, dentre tantos que o pastor Pedro citou para a gente hoje de manhã, eu lhe aconselho a ler Colossenses 3, de 1 a 17, porque ali tem bem esmiuçado, né? O que pensar, então como agir, o despojar, o revestir, e depois a gratidão do coração. Está aqui no Salmo, exatamente o que está no Salmo. Não é nada diferente, como ele citou hoje, do autoconfrontação. Então o contexto aqui, em ambos os Salmos, eram de situações permitidas por Deus na vida do salmista, que andava com ele. Então aqui eu estou fazendo para você uma distinção. Não se perde agora. Você está sofrendo? Você tem incertezas? Falta esperança? Há dificuldades? Seja na sua casa, conjugal, seus filhos, saúde, trabalho, emprego, relacionamento, eu não sei. Então, primeiro você tem que discernir. Tem que discernir. Porque isso pode ser resultado de como você está vivendo. E se é resultado de como você está vivendo, está ligado com aquilo que nós vimos de manhã, como eu estou dizendo. Alma. A alma pode estar variada. O espírito não fica variado nunca, mas a alma fica. É só você descuidar. É só você se afastar da palavra. É só você ficar longe da palavra. E a sua alma vai para o breve. Desculpa a informalidade, né? Vai para o breve. Jesus disse para os seus discípulos: vinde a mim, todos que estão cansados
e sobrecarregar? Vamos os discípulos dele. Isso aqui não é evangelístico, pessoal. Você pode estar aqui, mas assim, cansado, sobrecarregado. Isso é cansaço de alma. Então, vem para a Escritura, esquadrinha o coração, ele detecta o pecado, você trata o pecado, abandona o pecado, e a sua alma é renovada. A sua alma é restaurada. O salmista foi restaurado com a sua alma muitas vezes no Velho Testamento. Agora, é possível que você, como Davi aqui, esteja sofrendo por situações que não foi você que provocou. Nós chamamos de provação, são situações em que você se vê nelas. Desemprego, não sei se você foi mandado embora porque era mau funcionário, mas se você foi cortado, né? Se você foi cortado, desempregado, se você está angustiado por alguma situação que você tem enfrentado, todos. Em momentos de provação e dificuldades, volte-se para a palavra e veja o que Deus já fez. Porque isso que está em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvido e o ouvido pela palavra de Cristo. Como é que você aumenta a fé? Aliás, eu já disse para você muitas vezes aqui, só lembrando aqui para os novos também, né? Há algumas orações que Deus não escuta, Deus não ouve. Uma oração que Deus não ouve é quando a resposta está na Bíblia. Então não adianta orar. Então aquela que você orar, aumenta a minha fé, inútil. Inútil. Os discípulos pediram para Jesus e tomaram uma dúvida dele. Vai lá, Lucas 17. Não adianta, tem alguns irmãos que eles querem dar eu estou tentando evitar de usar palavras informais, mas elas vêm na minha mente tão rapidinho, né? Dá uma garibada na oração, dá-se uma traquejada, uma burilhada na oração, ele faz aquela oração caprichada, e no finalzinho ele fala assim: Senhor, perdoa as multidões dos meus pecados. Não morta com a vez, por favor. Não morta com a vez. Você comete um a um, aí depois é que ele perdoa a multidão de uma vez só. Aí fica fácil, né? Perdoa a multidão do meu pecado. E aí alguém colocou a oração, mas o diácono, né? Diácono fala assim, né? Perdoa a multidão dos meus pecados. Não é uma oração boa. Ou então você vai lá trabalhar na oração e fala assim: Senhor, aumenta a minha fé. Isso aqui não é uma oração boa, porque a fé vem pelo ouvido. Já está a resposta aqui. Você quer ter a fé aumentada? Leia a palavra. O que você vai encontrar na palavra? O que o Senhor já fez. E aquilo vai então aumentar a sua fé. Por isso, em momentos de provação e dificuldades, volte-se para a palavra e veja o que Deus já fez. Exatamente esse é o contexto do Salmo 108. Primeiro, busque um coração firme. Não se perde. Em momentos de provação e dificuldades, volte-se para a palavra e veja o que Deus já fez. Então, quando você voltar-se para a palavra e ver o que Deus já fez, o que esse homem fez? Ele encontrou Davi dizendo: firme está o meu coração. Então, a primeira coisa que tem que fazer: busque um coração firme. Como é que você tem um coração firme? Confessa o pecado. Esquadrinha o coração. Senhor, vê se tem em mim alguma coisa que desagrada ao Senhor. Não foi Davi que disse: sonda o meu coração, prova-me os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Esquadrinhamento tem que fazer todo dia, todos os dias.
Ao final do dia, vai dormir, antes de dormir, Senhor, o dia está acabando. O que ficou na sua presença que eu não tratei? Aí ele vê para você, ele põe na sua mente e você confessa, você abandona. Você é com a velha, quer dizer, faz com todas as vezes. Então você dá uma oportunidade nessa hora, tudo bem? Estava olhando aqui, o Senhor me lembrou que hoje de manhã eu fui ríspido com você, me perdoa, entendeu? Ah, mas o meu temor é que talvez você não fez isso ontem. Eu não pedi para você levantar a mão, mas eu podia pedir, né? Quantos de vocês não oraram nesse pagamento ontem? Mas meu temor começa a aumentar, porque eu estou achando, quando eu olho para você aqui, pelo olhar, a interrogação está na sua mente, na sua cabeça, assim. Eu acho que faz mais de uma semana que você não faz isso. Você pode imaginar que estado que está a sua alma, se faz uma semana que você não tem perguntado para o Senhor se tem alguma coisa pendente para tratar? Alguns de vocês estão ficando inquietos no banco. Eu estou achando que faz mais de 3 meses que você não faz isso. E você está dando com aquela cara assim, tipo, o que o pastor está falando? Esquadrinha a mim. Olha, eu estou ficando assustado, porque eu estou achando que tem alguns que vai já faz uns 2 anos que não falam isso. 2 anos que você não pergunta para o Senhor se tem alguma coisa pendente. Eu vou dar uma dica para você. Aproveita a fonte do feriado. Porque você vai pensar no seu quarto. Você vai ter que dizer para o seu cônjuge, para os seus filhos, ó, não me atrapalhe. Eu vou ter que ter um tempo do Senhor, esse tempo não vai ser pouco. Você pega um caderno, ou então umas folhas de papel sulfite, uma caneta, e começa. A oração é uma só, é básica. Senhor, me faz lembrar o que eu tenho pensado, falado e agido que é pecaminoso e eu não tenho confessado e pedido perdão ao Senhor. Pensado, falado e agido, porque eu nem lembro a última vez que eu fiz isso. Essa é uma experiência maravilhosa da vida cristã, porque ele vai pôr na sua mente. Vai vir na sua mente como um raio. E você começa a anotar. Vai listando. Agora, uma dica para você. Inimigo disso é se você começar a justificar na sua mente o que é a sua mente. Tipo, ele te lembra que você foi rígido com as suas esposas de manhã, você fala, mas também é o que ela fez para mim de manhã. Nunca faça isso. O Senhor disse que você foi rígido com ela, anote, fui rígido com a minha esposa. O pecado dela é dela, o seu é seu. A alma que pecar essa mulher, ela não é? Então anota o seu. Porque se eu pedir uma lista para você do outro, você vai me dar um livro. Mas eu quero um livro, eu quero a lista do seu. É ele que está fazendo mal para você. É ele que está destruindo a sua alma. E aí, por isso você não tem um coração firme. Seu coração está vacilante. E quando o pecado entra, ele se aloja, ele fica instalado. O coração vacila. Olha o que está dizendo aqui. Firme está o meu coração. Então, quando você tem um coração firme, o que você faz? Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Ele não está cantando, pessoal. Ele não é um cânticozinho, não é um cantiquinho, não. Isso não é um corinho. A gente faz a expressão corinho lá na década de 60.
Os mais velhos aqui perto de Lourdes sabem o que eu estou falando. Corinho. Não é um corinho? É um coro pequeno. Mas eu chamo de cântico, né? Cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Para uma alma que está despedaçada, pessoal, não vai cantar desse jeito. Você precisa ouvir aquela aula de hoje de manhã, porque você não está conseguindo cantar. Aí você fala, pastor, na verdade eu não canto, porque eu estou desafinado. Não, desafinado só se você vier no coral, pessoal. No coral tem testes, essa coisa aí toda, é complicado. Aí no coral não dá para fazer nada. Se você não tiver uma voz de veludo, não canta no coral, não. Edão. Viu que o Lutero falou aqui? Ele que tira a rede ministerial para te abrir o seu dom. Eu não tenho esse problema. Eu estou no meu carro lá, fecho o vídeo, ligo o ar-condicionado, aí eu escrevo, canto. Aí, ó, é só o meu ouvido que está ouvindo mesmo. Não tem problema. Eu canto. Eu vou por alfabética. Dependendo da distância que eu vou percorrer, às vezes eu dirijo 1.000, 2.000 quilômetros. Então eu começo pela alfabética. Letra A, tudo que eu lembro da letra A, eu vou cantando. Eu lembro lá da minha adolescência, aqueles que a gente não canta mais aqui na igreja, aqueles que a gente não canta mais. Eu sinto falta e eu acho que eu vou só no céu que vou ouvir, né? Porque lá no céu eu falo para o Senhor, Senhor, o Senhor não vai deixar de cantar aqueles cantos aqui no céu, né, Senhor? Não é só os modernos, não, né? Nem antigo também, né? Paz, doce paz que tem de Cristo. Olha só, lembra desse aí, velho? Lembra? Paz que inunda o meu ser, perdoados são todos os meus pecados vis. Melodias de canto por um salvo sou. Olha só. Aí eu vou cantando. Aí quando eu vejo, já passou 2 minutos passados, rapidinho, só cantando. Agora, se o coração não estiver firme, irmão, não canta. Murmura, reclama. O coração fica tremendo. Despertar e saltério a alma. Eu quero acordar a alma. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele não está dizendo que quero acordar a alva. Ele não está falando que ele quer acordar de manhã na alva. Ele quer acordar a alva. Porque à noite a alma vai demorar para chegar. Ele fala, então você só tem um jeito, eu vou acordá-la, vou cantar alto e ela vai acordar. É como se o sol fosse nascer antes. Alguns de vocês estão aqui hoje à noite, que parece que o sol nunca vai nascer. Assim que você está. Sabe o salmista? Ele vai cantar para o sol nascer antes. Porque o coração dele está firme no Senhor. Agora você está entendendo que Davi disse aqui? Não era quando estava tudo legal com ele, não. Estava tudo ruim, estava escondido numa caverna. Sua cabeça prêmio. Eu acho que não é a situação de nenhum aqui, de nós. Render-te em graças. A pastor Pedro falou sobre isso, né? Um coração de gratidão, irmãos. Isso aqui é terapêutico. Tem crentes que o coração é só de reclamação, só de murmuração. Tudo que fala está ruim, está mal, está ruim. Ainda fica escutando que não presta a televisão, aí corta tudo. Pessoal, render-te em graças entre os povos, ó Senhor. Você agradeceu o Senhor por alguma coisa hoje? Você tinha alguma coisa para agradecer hoje? Você nem lembrou, não foi? Estou vivo. Agora, o que significa estou vivo? Eu posso glorificar o Senhor. Não é estou vivo porque eu não estou morto. Você está rindo? Mas você sabe o que significa? Eu estou vivo porque eu não estou morto? Porque você tem medo de morrer. Então você acorda aliviado porque não morreu. Não é isso que eu estou dizendo. Você acorda vivo, você fala, eu tenho mais um dia para glorificar o Senhor, eu estou vivo.
Porque Paulo disse que morrer era melhor. Mas a nossa geração está longe disso. A nossa geração não conhece essa história de morrer melhor. Você fala de morrer, mas a bater na madeira. E é tudo salvo, né? Tudo crente. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Eu quero ver o meu Salvador. O céu é o lugar para onde eu vou, mas não hoje. Por favor. Você está brincando, pessoal? Então ele quer aqui uma pregação. Parece que é um negócio louco. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia. Não há pecado que você possa ter cometido que não seja coberto por essa misericórdia, porque ela se eleva acima dos céus. Está muito amém, o cara jura? Não estou fazendo uma benzinha aqui, nada. Está fraco aí. A tua fidelidade para além das nuvens. Adorar a Deus, ter um coração de gratidão, reconhecer a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus para com a aliança que Ele tem conosco. É isso que você precisa. Isso é um coração firme, independentemente da situação da sua oração. Nós não somos circunstanciais. Isso é o mundo. Segundo, então no momento de provação e dificuldade, volte-se para a palavra que o Senhor me fez e veja o que Deus já fez. Então clama ao Senhor por livramento. Você pode clamar. Versículo 5: Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. O tempo já foi, né? Mas olha, isso eu consigo explicar para você. Dirigido pelo Espírito, esse homem pegou 2 pedaços de 2 salmos distintos e juntou. Agora, o versículo 6 é exatamente a junção. Só que o versículo 6, para quê? Para que é uma partícula de finalidade. Para que os teus amados sejam livres. Lá no salmo que ele estava, era por uma razão, que era o contexto da lamentação dele. Agora, quando ele juntou com o outro, o para que está ligado com o versículo 5, que é o pedaço do salmo. Então aqui é: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a glória esplenda, e toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Então a nossa liberdade, o nosso livramento vem quando Deus é exaltado acima dos céus e quando a glória dele invade a terra. Eu vou perguntar para vocês dois aqui. Levanta a cabeça, meu irmão. Minha irmã, você está assim, ó. Só está olhando para o seu problema, para a sua dificuldade. Clama ao Senhor. Pede para Deus agir com o seu poder, que é aquilo que o caracteriza. Ser exaltado a Deus acima dos céus. Aparece, Senhor. Se manifesta. Está falando biblicamente, pessoal. Não pensa que eu não tenho, não. Está ouvindo? É certo você pedir. Aparece. Porque na verdade você tem que buscar outros recursos. Quando a coisa aperta, você recorre àquilo que o mundo oferece e não a palavra do Senhor. Aqui ele está dizendo: ser exaltado, ó Deus, levanta, aparece, Senhor, acima dos céus, para que toda a terra veja o Senhor. Aí eu sei que você viu, e eu vou ser liberto. Porque aí vai ser a vontade dele. Agora veja o que ele diz aqui: salva com a tua destra e responde-nos.
Você sabe o que é a destra de Deus? Eu sei que você sabe que destra é o lado direito. Você sabe o que tem do lado direito do Senhor? Atos 7,56, eu não vou ler para você, só você está lutando aí, que você pode ler. Estevão, quando estava sendo apedrejado, o que ele viu? Ele viu o céu aberto, o céu abriu, ele viu o Pai, e ele viu à sua direita quem? O Senhor Jesus, à sua direita. Então, já no Velho Testamento, quando ele está dizendo aqui, salva com a tua destra, aqui é Jeová, que no Novo Testamento é o Senhor Jesus. A destra do Pai está Jesus, que intercede por nós, é o nosso advogado. O diabo chega acusando e ele diz assim: mas eu morri por ele, o preço dele está pago. Querer que ele vai se arrepender, então o Senhor age, nós nos arrependemos. É assim que ele nos defende. Então, mesmo que você tenha pecado, é a destra do Senhor que livra e liberta você. Então tem resposta. Responde-nos. Ele nunca vai te fazer responder você. Nunca. Clama por resposta de livramento. Hoje é Cristo que está à destra do Pai. Só o sangue de Jesus pode agir e nos libertar. Amém. Do pecado e de todos os efeitos que o pecado traz, que nos aflige e que provavelmente tem afligido você nesses dias. Terceiro, acredite que Deus e somente Deus tem controle absoluto. Aí então ele entra no versículo 7, que ele pegou do salmo, é outro salmo. Disse Deus na sua santidade. Se você está passando dificuldade, e então o seu coração está firme, você tem para falar para ver, ele vai dizer isso: exultarei, dividirei Siquém, dividirei o vale Sucote, meu é Gibeade, meu é Manassés, Efraim é defesa da minha cabeça, Moabe é a minha bacia de lavar. Aqui é toda uma linguagem de guerra. Ele está falando de povos que estão, se usar no mapa, eles estão tudo em sequência. É como que o guerreiro vem descendo, e ele vem vencendo, e quando chega em Moabe, ele já está lavando do sangue que ele já matou todo mundo que está para trás. E sobre Edom atirarei as minhas sandálias. Sabe por quê? Porque Edom, de todos esses povos aqui, era o mais orgulhoso. Eles viviam em cima de um penhasco. E era só tinha um acesso. Porque o outro lado era um penhasco de pedra, íngreme, radical, impossível de ser escalado. E lá eles ficavam. E dali eles faziam o que acontecia. Pois Davi foi lá, invadiu e matou todo mundo. Porque o Senhor deu vitória. Quando Davi estava lá e ele soube que eles tinham entrado na terra e tinham invadido a terra, foi quando ele perguntou no versículo 10. Então, o 4, estou terminando, pessoal. 4. O terceiro, acredite que Deus somente Deus tem controle. Ele está dizendo aqui: eu tenho controle. O que seja que você está passando, sabe quem tem o controle? Ele tem o controle. Não procure outra pessoa, não procure alguém. Procure a palavra do Senhor. Ouça o Senhor na sua palavra. Quarto lugar, o nosso coração tenderá a duvidar da atuação do Senhor. Nós somos fracos. Então, versículo 10: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus, tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos, mas Deus nosso coração balança. A
solução parece impossível, o inimigo parece mais forte, a situação parece crescer e não ter fim, um sentimento de rejeição da parte de Deus, parece que Deus não está presente. Não é assim que você estava aqui? Pode ser. Pode ser. O salmista questionou, Davi questionou lá, mas ele terminou com a vitória. Então essa pessoa que está aqui agora, ele está pensando em uma coisa: como que a gente vai conseguir chegar lá? Ele está olhando para trás, ele vê um cativeiro de 70 anos, fora da sua parte. Disciplina do Senhor. Parece que o Senhor me abandonou. O Senhor não vai mais comigo. O nosso coração tende. Então, finalmente, quinto lugar, versículos 12 e 13. Temos que logo recobrar a firmeza. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calma os pés dos nossos adversários. Somente Deus pode nos dar a vitória. Às vezes você tem buscado em outros lugares e você acha que foi Deus que deu para você. Isso é uma ilusão. Vou mandar uma dica para você. Em quem você pensa primeiro é a quem você recorre. Muitas vezes o Senhor age por tua misericórdia, para você não ser destruído completamente. Mas você foi ali, quando você devia vir aqui, e pela misericórdia dele interferiu, e você achou que faz certo ele ali, mas foi certo ele ali. Nós somos uma geração de crentes tão influenciados pelo mundo, que as soluções do mundo vêm primeiro à nossa mente do que o Senhor. Esse também é a luta com você de 30 anos aqui, de ajudar você a entender. Falei com os homens isso aqui ontem de manhã, em Provérbios capítulo 3. Desafiando aqueles homens que estão aqui no café. Não é vir à igreja que nos distingue, irmãos. Não é só porque temos Cristo como nosso Salvador que nos distingue. A vida cristã é uma vida totalmente nova, completamente nova. Você decorou esse versículo provavelmente nos primeiros dias da sua conversão. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aí você pensa que o velho que se passou foram os seus pecados. Não, o velho que passou são os seus pecados e o mundo que você vivia. O mundo não serve para nós. O mundo não tem resposta para nós. A resposta do mundo é para o mundo. O mundo está perdido, desesperado. E os crentes estão indo buscar no mundo as suas soluções. Você tem um problema, você procura advogado contra alguém, não é? Alguém não paga você, alguém não paga o aluguel, você é o proprietário, então você vai lá no advogado para receber o seu dinheiro. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo exatamente o que o seu vizinho faz. Que não é crente. E qual é a diferença entre você e seu vizinho? Essa geração não acredita mais que se ele pedir para o Senhor, o inimigo paga. Essa geração não acredita mais nisso. Ele acredita no advogado. Essa geração acredita no psicólogo. Não acredita na palavra. Não acredita na solução da palavra. Você está entendendo? Deus tem a resposta. Amém. O livro é o manual de fabricante. Tudo que nós passamos, está aqui a resposta. Você só tem que saber o que está.
E uma das nossas tarefas como pastor aqui é ajudar você a enxergar, para que você aprenda a recorrer ao Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então, quando o seu coração dá uma balançada, recobre a firmeza. Aí ele diz: em Deus faremos proezas. Essa geração não conhece. Fazer proezas em Deus, com Deus, isso é estranho. Hoje não é coisa de pentecostal, é isso que o pessoal diz. Ele não está acostumado, ele não recorre ao Senhor. A igreja não recorre ao Senhor para os seus problemas mais, porque ela tem o próprio meio de resolver seus problemas, usando o mesmo expediente que o mundo usa, porque as igrejas hoje são empresas, não é corpo. Se o corpo é de Cristo, quem resolve o problema do corpo de Cristo? Cristo. Porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Saber que Ele é quem tem o poder e vencerá os nossos inimigos. Deus não precisa de ajuda. Ele pode soberanamente usar. Ele pode usar até o sistema. Ele pode usar o sistema. Não você usar e ele autenticar isso aqui, porque não autentica. Ele deixa, ele permite você sofrer quando você recorre ao sistema. Recorre ao sistema. E ele deixa. Agora recorre ao Senhor. E você vai ver proeza do Senhor. No Salmo 20, né? Uns confiam em carros e cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. É tão distante de nós as coisas, né? Nós vemos um mundo tão sofisticado, com tanta coisa a nosso dispor, que nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos dele. Nós temos tudo à mão. Tudo à mão. E nós vamos no coração dessas coisas. O nosso tesouro são essas coisas. Por isso somos uma geração assim, que vivemos os mesmos problemas que o mundo vive. Sofremos os mesmos problemas que o mundo sofre. Com tudo que nós temos na palavra de Deus. Então não combina, né? Nós falamos que Deus é todo poderoso e aí ninguém consegue ter poder nenhum. Por quê? Porque temos decidido outra coisa. Em momentos de dificuldades, sofrimento, volte-se para a palavra e veja o que Deus já fez. Porque Ele é o mesmo, não mudou nada. E você pode ir para Ele. O nosso problema, irmãos, não é pecado. E Cristo morreu por pecado. O que mais sobrou? Se Ele venceu a morte, Ele pagou o preço do pecado, sobrou, sabe o quê? Rebeldia. Sabe o que é o pior? Incrédulo e crente. Porque o crente conhece a palavra e não crê na palavra. Ele busca outros expedientes. Como se o Senhor estivesse fazendo isso hoje. Ele não está fazendo. Ele só faz aquilo que ele deixou na palavra dele. Por isso eu convido você, hoje à noite, a reconsiderar e repensar como você tem vivido a sua vida. E reforçando aquilo que vamos desafiar hoje de manhã. Checa a sua alma. Dá uma checada na sua alma. E vai com o Senhor, se derrama diante dele. E Ele vai curar a sua alma.
Mas não só falando do inferno, é o crente. Ele está falando do crente. Ele vai curar a sua alma. Não dá tempo para eternidade, pessoal. A eternidade é garantida. A eternidade é garantida. O problema é aqui na terra. A alma doente. A alma doente. Que tem todos os trejeitos e todo o comportamento que o mundo tem. E pertence ao Senhor. Você não precisa de Deus. Você pode sair daqui mudando o seu pensamento para ter uma vida para a glória do Senhor, decidindo buscar o Senhor primeiro e deixe o Senhor agir. Deixe o Senhor agir. Salmo 45 termina: aquietai-vos e sabei que Ele sou Deus. Sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Amém? Nosso Deus bendito, te agradecemos pela preciosidade da tua palavra. Agradecemos porque o Senhor nos ama e por isso o Senhor nos diz essas coisas. Abençoa, Pai, os teus filhos. Só o Senhor conhece o coração deles. O Senhor sabe como eles chegaram aqui. O Senhor sabe como eles têm vivido. Abre o entendimento deles para que eles possam enxergar de que a palavra do Senhor é o refrigério que eles estão precisando. Anima o coração deles. Encoraja o teu povo. Porque assim como o Senhor libertou o teu servo naquela época, assim como o Senhor libertou do cativeiro o seu povo, o Senhor tem libertação para nós também. Das dificuldades que nós vemos nesse mundo moderno, tão sofisticado, ajuda-nos a viver a simplicidade da fé, a simplicidade de crer num Deus que tudo pode, que tudo vê, e já tem tudo planejado na sua presença, para a glória e honra do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém.